Olá, bom dia a todos. Obrigada pela presença. Essa é a sessão 4 de comunicações do primeiro ENFPLI. Quero agradecer a presença de todos, então, e vamos começar as apresentações. A primeira pessoa a apresentar é a Daniele Ramires, da UFRJ. Pode começar, Daniele, quando se quiser. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Daniele Ramires, sou estudante de Letras Português-Francês, né, licencianda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, e o título da minha apresentação é Construção do Fórum de Professores de Francês do Estado do Rio de Janeiro, um coletivo em defesa do plurilinguismo. Bom, aqui vai um pequeno plano da minha apresentação. Em princípio, vou apresentar algumas políticas linguísticas educativas, seguindo pela construção do fórum, né, o contexto de construção do fórum, plurilinguismo, que é e para que defendê-lo, ensino de língua francesa no Rio de Janeiro, né, um breve panorama, e algumas ações do fórum. Bom, eu pretendo iniciar, né, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação mais antiga, né, de 1996, a Lei 9.394, e o que ela diz a respeito do ensino de línguas no Brasil, né? Na parte diversificada do currículo, será incluído obrigatoriamente, a partir da 5ª série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar dentro das possibilidades da instituição. E o artigo 36 diz que será incluído uma língua estrangeira moderna como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda em caráter optativo dentro das disponibilidades da instituição. A gente vê que a LDB de 1996, ela tem um caráter bastante democrático a respeito do ensino de línguas estrangeiras, né? E por que esse caráter, né? Porque está a cargo da instituição, de acordo com as suas possibilidades e as suas demandas, escolher qual língua estrangeira ela irá ensinar, sendo uma primeira língua estrangeira de caráter obrigatório, né? Então, todas as escolas deveriam ensinar pelo menos uma língua estrangeira, e uma segunda de caráter optativo. Mas o que a gente vê de interessante para as línguas minoritárias, sobretudo, é que qualquer que seja a língua estrangeira, ela pode ser ensinada, né, na escola. Não tem uma língua que seja obrigatória, né? Todas as línguas podem ser ensinadas, sendo como primeira língua estrangeira ou segunda língua estrangeira, né? Bom, e aí a gente tem a lei de 11.161, que já é uma lei menos democrática a respeito do ensino de línguas, e no seu artigo 1 ela diz o seguinte: o ensino da língua espanhola de oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para o aluno será implantado gradativamente nos currículos plenos do ensino médio. Então, essa lei em seguida ela vai ser revogada pela MP 746 de 2016, e em seguida pela Lei 13.415 de 2017. Nessa Lei 11.161 de 2005, a gente já tem o ensino de língua espanhola aparecendo, sobretudo pelo movimento, né, pelas ações do movimento Fica Espanhol. E a gente tem esse ensino de língua espanhola como obrigatória a sua oferta, e a matrícula facultativa por parte do aluno,
o que quer dizer que a escola deve obrigatoriamente ofertar o ensino de língua estrangeira, de língua espanhola, perdão, e ficará a cargo do estudante, né, no ensino médio, optar ou não por estudar a língua espanhola. E aí, Abreu 2021, perdão, ele vai dizer alguns efeitos, né, dessa lei benéficos e seus efeitos colaterais também. Os benéficos seriam a ampliação e consolidação de uma capacidade nacional de formação de professores de espanhol, o fomento à produção de material didático de ensino de língua espanhola na educação básica e abertura de concursos públicos no ensino superior e na educação básica. Então, a gente vê que essa lei ela tem efeitos, né, benéficos, sobretudo, né, principalmente, para os licenciandos e professores de língua espanhola, né? Para as línguas minoritárias, a gente vai ter os efeitos colaterais, que são a fragilização do ensino de línguas estrangeiras minoritárias, a fragilização de formação de professores de outras línguas e a desidratação gradual de alguns cursos de formação de professores. Então, enquanto que para a língua espanhola é interessante essa lei, né? É interessante que seja obrigatório o ensino de língua espanhola, para as línguas minoritárias, isso vai ter um efeito bastante negativo, porque enquanto o espanhol vai ganhando espaço nas escolas, as línguas minoritárias vão perdendo esse espaço, né? Então, a LDB de 1996, que era bastante ampla, né, a respeito do ensino de línguas, já nessa lei de 2005 vai ter um caráter bastante restrito ao ensino de línguas, enfatizando a obrigatoriedade do ensino de espanhol. Mas, como eu já tinha dito anteriormente, essa lei ela vai ser refutada pela MP 746 de 2016 e pela Lei 13.415 de 2017, né? E aí, o que essas duas, a MP e a lei, vão dizer, né? Que no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. E o artigo 35, os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol. Aqui a gente já tem uma alteração, né, da gestão democrática, né, do paradigma de determinação do componente curricular único, né, de acordo com Abreu 2021. Por quê? Porque a gente já tem aqui o ensino de língua inglesa de caráter obrigatório para o ensino médio e já se prevê a partir do 6º ano o ensino de língua inglesa. E a segunda língua estrangeira, ela, diferente da LB de 1996, ela não está ampla, né? A segunda língua estrangeira, ela tem um caráter optativo, da mesma forma que a LDB, perdão, anterior, mas se diz que preferencialmente seja o espanhol. E aí, o que isso acarreta no ensino de línguas no Brasil? Se o inglês é obrigatório, né, diferente da primeira LDB, se o inglês é obrigatório, então já não tem aquele espaço de primeira língua estrangeira para as línguas minoritárias, tem que ser o inglês. E a segunda língua estrangeira, ela, apesar, né, de ter esse caráter optativo, de poder ser outras línguas estrangeiras, já tem uma indicação, perdão, gente, meus cachorros estão bem nervosos, já tem uma indicação de que seja o espanhol preferencialmente. Então, isso traz um caráter, não se diz que é obrigatório, mas ao mesmo tempo se induz as escolas a ofertarem o espanhol. E aí, o que vai acarretar, né, de consequências para o ensino de línguas estrangeiras que sejam minoritárias, né?
a fragilização no ensino de outras línguas, a fragilização também da formação de professores de outras línguas minoritárias e desidratação gradual de alguns cursos de formação. Por quê? Porque esse espaço que antes era aberto a todas as línguas estrangeiras, ele vai se restringir cada vez mais, né, tendo o inglês como primeira língua estrangeira obrigatória e a segunda sendo preferencialmente o espanhol. Então, já tem uma indicação de língua e, consequentemente, as escolas elas vão preferir ofertar o espanhol como segunda língua estrangeira ou nem mesmo ofertar uma segunda língua estrangeira, ofertar somente o inglês. E aí o espaço que antes havia para as outras línguas minoritárias também, ele vai se fechando, vai se tornando cada vez mais restrito. E aí, além desse contexto, né, das políticas educativas que eu apresentei a vocês, o contexto de construção do Fórum de Professores de Francês do Estado do Rio de Janeiro, ele também se dá a partir de uma carta de repúdio ao edital Programme d'Assistance Scolaire de Français, que é um programa de assistentes, né, escolares de francês. Seriam pessoas que iriam auxiliar no ensino de língua francesa, e esse programa previa que outras pessoas, além das pessoas formadas em língua francesa, né, que são professores de fato, se previa também que outras pessoas que tivessem outras profissões também pudessem ser assistentes escolares. E aí os professores de francês se reuniram e fizeram uma carta de repúdio a esse edital, porque como pode um edital destinado, né, à escola básica, principalmente, ter tamanha abertura para que pessoas não formadas, né, possam estar no ambiente da escola básica ensinando a língua francesa, né? E aí se previa que fossem nativos também. Então, o fórum ele surge logo depois a essa carta de repúdio ao edital. Esse edital foi alterado, né, com a demanda dos professores de francês, e aí se começa a construir um fórum de professores de francês do estado do Rio de Janeiro. Mas o que esse fórum, o que esse coletivo, ele defende, né? A nossa defesa é pelo plurilinguismo. E o que eu entendo como plurilinguismo seria a interação entre duas ou mais línguas em um mesmo território, uma interação mais ou menos tensionada, né? Porque a gente sabe que há tensões linguísticas, sobretudo em um contexto colonial como o nosso. E por que então a gente quer defender esse plurilinguismo? O Fórum de Professores de Francês do Estado do Rio de Janeiro, ele não tem por objetivo defender somente o ensino de língua francesa, né? Pelo contrário, temos como princípio a defesa do ensino de línguas adicionais, visto que uma ou outra língua não é mais ou menos importante que a outra. Na verdade, todas são importantes, né? E se a gente pensar no contexto brasileiro, a gente tem mais de 150 línguas indígenas faladas no Brasil atualmente, e além disso a gente tem como outra língua oficial a Libras, né, que é a língua de sinais brasileira. E não é bem isso que a gente tem como visão inicial do Brasil, né? As pessoas acham que só se fala, os brasileiros mesmos acham que só se fala português no Brasil, mas a gente tem já um país plurilinguista e o Fórum quer defender justamente essa concepção, né, de plurilinguismo, né? Não é em defesa do francês, é em defesa das línguas adicionais, né? Principalmente as minoritárias que vão perdendo espaço. E também não é contra as línguas que já têm um espaço garantido, né? É que a nossa defesa é que todas as línguas possam ser inseridas dentro da educação básica, dentro do ensino superior.
Bom, e aí uma das ações do fórum foi fazer um levantamento inicial do ensino de língua francesa no estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa entender o nosso contexto, o nosso espaço de atuação atualmente, né? Então, a gente tem escolas federais, como o CAP UFRJ e o Colégio Pedro II, que também tem, além das unidades do Rio de Janeiro, tem uma unidade em Niterói. Tem algumas escolas estaduais, né, na rede da SEDUC, o CAP UERJ e o CIEP 446, Brasil-França. Temos escolas municipais também, né? A SME do Rio de Janeiro, a FME de Niterói e a SME de São Gonçalo, né? Então, a gente tem o francês tanto nas escolas federais como estaduais e municipais, mas ele vem perdendo espaço justamente por essas alterações na lei de diretrizes e base da educação. Bom, e aí outras ações do fórum, né? Atualmente a gente tem uma carta aberta em defesa do ensino de línguas no Brasil e do plurilinguismo, né, na educação básica. E a pergunta norteadora dessa carta é justamente qual o futuro das línguas minoritárias no Brasil, né? Qual seria o nosso espaço? A gente teve recentemente, na semana passada, a primeira roda de conversa do fórum, inglês e espanhol ou línguas estrangeiras modernas na educação básica. Tensões, retrocessos e resistências no ensino de línguas no Brasil. Temos as nossas redes sociais, o fórum está presente no Instagram, no Facebook e tem um e-mail, inclusive... Obrigada, Camila, por enviar o link. Inclusive, a gente tem um Linktree, né, que dá acesso à carta aberta e a outros links do fórum, importantes para o fórum. Bom, é isso. Minhas referências bibliográficas. Muito obrigada. É isso. Se tiverem alguma dúvida, obrigada. Obrigada, Daniele. A gente vai reunir as perguntas para serem feitas no final. Tá bom, gente? Então, obrigada, Daniele. Eu também coloquei nesse meio tempo aí no chat, pessoal, a lista de presença para essa sessão. Então, daqui a pouquinho eu copio de novo lá, tá bem? As próximas aqui na lista, então, são convidadas Camila Meirelles, da UFPR, Stephanie Godiva, de Viadrina, vou apenas falar assim, e a Michele, da UFPR também, e da SEDUC, do Ceará. É isso. Vou começar a compartilhar aqui, então. Então, gente, bom dia, né? Como já foi apresentada, eu sou Michele, da Federal do Paraná, também sou professora da SEDUC aqui de Fortaleza, né, do Ceará. Nosso tema é mediação e pluricentrismo no ensino de alemão como língua adicional. E aí, nosso trabalho, a gente vai falar primeiramente aqui sobre o que é mediação, depois falaremos sobre diversidade linguística e cultural, a importância de aplicar esses conceitos na sala de aula, e a gente vai dar alguns exemplos de atividades de mediação. Então, a mediação, né, eu fiquei entendendo um pouco melhor e sabendo dessa possibilidade dentro de uma disciplina que eu fiz com a Camila, né, no doutorado na UFPR. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Não sei se todo mundo já ouviu falar, né? O que é isso, né? O que é essa mediação? São situações que podem acontecer no cotidiano, isso pode acontecer na mesma língua, tendo as diversidades linguísticas ou em línguas diferentes. Alguns teóricos acreditam que mediar é traduzir, e aí a gente não vai, né, não acredita nisso, né? A gente entende mediação, então, como interpretar uma situação. E aí essa tradução pode acontecer, mas ela não vai ser literal, né?
e também a gente não vai precisar traduzir tudo dentro dessa atividade. E aí, no quadro comum europeu, essas atividades de mediação, né, dentro das línguas, aparecem desde 2001, mas até hoje essas atividades elas não são efetivamente colocadas dentro desses materiais didáticos, e só a partir de 2010 foi que essas atividades foram, então, minimamente em alguns materiais didáticos colocadas à disposição. E a gente acredita também que mediar, então, tem a gente consegue fazer isso de forma interlingual e intralingual, certo? Então, mediar não é traduzir, né? Mas aí a gente vai entender melhor como essas coisas acontecem quando a gente estiver apresentando os exemplos. E ainda em tempo, né? Essa mediação ela só vai acontecer mediante a participação de 3 pessoas ou de 2 pessoas em um texto. Se for entre 2 pessoas, não é mediação. É isso. Queria só acrescentar, queria só acrescentar, então, que essa questão do interlingual e intralingual, o interlingual, então, entre línguas diferentes, né, e o intralingual podem ser variantes da mesma língua, variedades da mesma língua, desculpa, ou mesmo um tipo de simplificação, um texto mais complexo, que a gente extrai talvez informações importantes com o intuito de apresentar para uma outra pessoa que por qualquer motivo não teve acesso àquele texto, por motivos geralmente linguísticos não tem acesso àquele texto. E agora eu vou falar um pouquinho da diversidade linguística e cultural. Então, o alemão, assim como o francês, também o espanhol e outras línguas, é uma língua pluricêntrica. E isso significa que existem diferentes variedades oficiais da língua em diferentes países ou regiões, né? As variedades nacionais, então, elas estão ligadas a países ou centros, e é por isso que a gente chama de pluricêntrico. E no caso do alemão, aqui, então, a Alemanha, a Áustria e a Suíça. Mas existem outros centros, como Liechtenstein, aqui bem pequenininho, Tirol do Sul, que é no norte da Itália, Luxemburgo, a Bélgica também. E, além disso, o alemão ele ainda é falado em outros locais, no mundo todo. E, inclusive, aqui no Brasil, é reconhecido como língua minoritária em alguns municípios. Bom, e para ilustrar essa diversidade linguística, eu trouxe aqui esse mapa. E é possível reconhecer que já dá para ver mais ou menos as fronteiras delimitadas. Kartoffel, então, a variante Kartoffel, ela é falada predominantemente na Alemanha, enquanto que Erdäpfel é falada mais na Áustria, mas também em parte da Alemanha, principalmente no sul. E Herdäpfel é a variante mais utilizada praticamente só na Suíça. Tudo para quem não fala alemão, Kartoffel é batata. Então, aqui são variantes, né, modos diferentes de falar essa palavra batata. E, bom, eu trouxe mais um outro mapa também para mostrar que essa variação ela não é só em termos nacionais, ela também está dentro, por exemplo, da Alemanha, ela pode ser uma variação regional. E aqui no caso é cenoura, Möhre. Na Áustria é mais carrota, na verdade carrota é a palavra que todo mundo reconhece, que seria uma palavra assim geral para cenoura. Mas existem outras variantes regionais que estão geralmente ligadas a variedades regionais, que é o que a gente chama normalmente de dialetos, né? E não existem só esse tipo de variação, né? A variação lexical, apesar de ser a mais comum, a que geralmente a gente usa como exemplo, mas eu trouxe aqui mais alguns exemplos, por exemplo, de uma variação de pronúncia, né? café mesmo, a variação justamente café ou café, e outros exemplos aqui que eu não consegui escolher, para ser sincera, tanto de pronúncia quanto existe também variação sintática, e esses mapinhas aqui são de um projeto muito interessante, o Atlas zum Deutschen Alltagssprache, é um atlas sobre a língua falada, o alemão falado, né, no dia a dia. E, bom,
E é isso. Aí botei mais alguns exemplos aqui. Ai, não acabei. Em relação a essa diversidade no ensino, esse reconhecimento ele vai surgir desde 1990 com as ABCDTs, que pregavam um ensino de cultura, de aspectos culturais que contemplasse de forma igualitária os países e regiões de língua alemã. E aí isso vem ganhando mais importância com o DAR-Princípio atualmente, que é fomentado pela Associação Internacional de Professores de Alemão, e tem como objetivo justamente incentivar o reconhecimento dessa diversidade no ensino, na pesquisa, na produção de materiais didáticos e na formação de professores. Vou passar para a Stephanie, então. Oi. E por que aplicar, né, esses conceitos em sala de aula, né? Eles vão contribuir para o aprimoramento da competência interacional e também cultural, além de ampliar a consciência linguística desses estudantes, né, não só da língua-alvo, né, que eles estão aprendendo, mas também da própria língua, contribuindo para reflexões metalinguísticas em ambas as línguas, e nas demais que, eventualmente, eles estejam aprendendo ou já tenham aprendido, e além de se tornarem aprendizes com uma perspectiva mais crítico-reflexiva, né, desse processo da aprendizagem. Vai? Bom, então, algumas características das atividades de mediação que a gente julga importantes na hora de elaborar ou selecionar uma atividade, eu listei aqui. É importante, então, elaborar o enunciado, definindo bem o destinatário, o interlocutor, assim como a situação, né? Se a situação é formal, informal, escrita, oral, por exemplo, se é um e-mail, uma conversa. E nessa situação há sempre o mediador, como a Michelle já falou. E, por exemplo, a gente pode fazer duas pessoas que não têm acesso ao texto e o mediador, na verdade, duas pessoas que não se entendem e o mediador, ou o mediador uma pessoa que não tem acesso ao texto. E pode ser por características linguísticas ou até mesmo por características culturais. E o mediador, ele está ali, então, para desfazer mal-entendidos. Bom, além disso, é imprescindível delimitar o objetivo também da atividade, principalmente para avaliação. Então, os aprendizes, eles precisam entender claramente o que está sendo pedido para eles, também como a Michelle falou, para que eles não façam só uma tradução literal, eles não tentem traduzir o texto todo, mas percebam ali que tem um objetivo pontual e respondam a esse objetivo. Outra coisa importante é que a atividade ela tenha alguma relação com situações cotidianas, né, com uma situação de comunicação real, que realmente geralmente ocorre no dia a dia. Assim como a Michelle falou, às vezes a gente que a mediação não é algo que talvez muitos de nós não conhecíamos antes, mas é algo que ocorre bem mais frequentemente do que a gente imagina. E, assim, se eu vou viajar, por exemplo, com meus pais para um local onde eles não conhecem a língua, eu vou precisar mediar o tempo todo, no aeroporto, no hotel, no restaurante. Ou mesmo, assim, textos que a gente explica, ou coisas pontuais que acontecem, mas que a gente não percebe que a gente está mediando. Então, é muito útil para os alunos eles já terem contato com isso, porque é algo que vai ocorrer não só num país que fale a língua que eles estão aprendendo, mas mesmo aqui no dia a dia acontece de, nossa, vi um texto ali, entendi em alemão ou qualquer outra língua e estou com alguém, com um amigo do lado que não fala, então eu posso passar aquela informação para o meu colega. E, bom, por último, é sempre importante também, é legal que a atividade, ela atrai a atenção dos alunos para os aspectos, para questões, né, culturais, permitindo, assim, uma aprendizagem mais reflexiva e crítica. Agora a gente vai passar para os exemplos práticos. E tá tudo em alemão, gente, mas a gente vai explicar. Gente, então vamos lá. A primeira atividade que a gente trouxe, né, é a situação de alguém, né, que vai visitar você e você tem que levar essa pessoa num restaurante.
né? E aí a pessoa aqui, no caso, a gente está em algum país que fala alemão, né? Alemanha, Áustria, Suíça, os outros. E aí a minha amiga vem me visitar e ela não sabe nada de alemão, então eu vou ter que mediar esse cardápio, né? Isso é uma possível situação de acontecer, tá? E aí a gente colocou aqui a possibilidade também, o link, né, que a gente não vai mostrar, mas de fazer essa atividade que nem precisa ser tão didatizada, né? A gente pegou essa imagem da internet mesmo. E aí as outras possíveis situações né? Você recebe um amigo de repente aqui no Brasil, um alemão, e ele precisa de ajuda numa loja. E aí você vai mediar também isso, né? Vai ser você, alguém da loja e esse seu amigo. Isso pode acontecer também no banco, né? De repente você está na Alemanha, chega alguém, um brasileiro, e você vai ajudar essa pessoa aí no banco, ou um alemão aqui, ou suíço, ou austríaco, né? E no médico também. Então, essas atividades são atividades, como a Camila falou, que são bem possíveis de acontecer em qualquer país da língua-alvo, ou alguém que está vindo de lá para cá, praticamente em todos os idiomas, né? Isso pode acontecer também com francês, enfim, com todos os idiomas. E é uma coisa que acontece no dia a dia. E agora, deixa só o avião passar, gente, é porque eu moro perto do aeroporto. Pronto. E aí, né, uma atividade aqui também possível, e isso a gente fez, né? Eu fiz já com os meus alunos de nível A1, alunos que estão bem no começo mesmo do aprendizado de alemão. E aí a atividade né? Você vai receber um amigo alemão aqui, ou austríaco, ou sei lá, né, falante de alemão, e ele quer conhecer algum famoso do Brasil, mas ele não fala português. Então, procure aí quem você gosta, né, e escreva um texto em alemão. E aí eu dei um exemplo aqui, né, que eles poderiam escolher quem eles realmente gostam, e essa atividade eu deixei também alguns já, né, algumas biografias prontas para eles escolherem. E aí tem aqui para ele colocar, né, as informações que ele já dentro do nível inicial ele aprende, né, nome, idade, onde a pessoa mora, a profissão, estado civil, outras coisas. A outra possibilidade também dessa atividade é para o aluno ter também um contato aí com personalidades dos diferentes países, e aqui entra assim uma questão também cultural, para ele, dentro do nível dele, conhecer pessoas, né, personalidades famosas, né, da Alemanha, Áustria ou Suíça, por exemplo. Bom, mais uma atividade. Nessa aqui, o aprendiz ele recebe uma mensagem de um amigo em português perguntando como vai estar o tempo em alguma cidade da Europa, porque o amigo ele quer escolher uma cidade para passar um fim de semana. E o objetivo, então, é o aluno escolher uma cidade, e para isso a gente disponibilizou alguns sites com o tempo, né, alguns sites de meteorologia de diferentes regiões, e encorajando os alunos assim a buscar as informações em locais diferentes, no caso em alemão, e os alunos precisariam então escolher uma cidade que esteja com tempo bom. Então fica a critério dos alunos a escolha da cidade, a única restrição seria o tempo mesmo, e então responder esse amigo falando qual cidade vai estar com tempo bom para ele passar o próximo fim de semana, e essa resposta seria então em português. Por fim, essa atividade a gente aplicou no contexto já do alemão acadêmico, né, na disciplina de prática oral e escrita da UF, né, prática oral e escrita 2, né, então os alunos já tinham entre B1 e B2, né, e a proposta era que os alunos eles estariam em duplas, e cada dupla receberia 2 textos, né, em alguma variedade do alemão, né, reportagem sobre o imbróglio que teve na Copa da Europa, da UEFA, né, sobre a iluminação do estádio de Munique. E o texto seguinte, né, seria na língua que o aluno escolheria. Então, a gente disponibilizou uma lista de artigos de jornal em línguas como francês, português europeu, português brasileiro, espanhol, tinha mais coisas, luxemburguês,
né, era uma cartela bem extensa, e aí os alunos poderiam, né, escolher assim, quais línguas eu sei, quais línguas eu me encorajo a tentar enfrentar esse texto, né, porque, enfim, o aluno não precisa saber necessariamente ser hiperproficiente em espanhol para conseguir extrair elementos gerais, e eles tinham que conversar, né, entre eles sobre os aspectos que eles consideraram importantes ou relevantes desses textos e comparar também, né, como que esses jornais apresentavam essa mesma notícia. Posteriormente, Camila, a atividade seguinte, eles teriam que fazer um post, um story no Instagram. Né? Então, partindo do princípio que esses alunos, né, dominam diferentes idiomas, dentre eles o alemão, eles fariam, né, o post de uma notícia dessas, né, que tem rapidinho assim para a gente recompartilhar no Instagram, só que eles teriam que explicar para os demais colegas, né, amigos da rede social, do que se trata. Né? Então, imaginando que, legal, esse aluno sabe alemão, recompartilhou essa notícia, mas a avó dele ou o amigo dele não fala alemão e ficou curioso em saber do que ele tinha comentado. Né? Então, eles fizeram um textinho ou uma legenda, né? Alguns botaram como se tivesse recompartilhado na... Como é que chama, né? Timeline Facebook. No perfil mesmo, e outros compartilharam como se fossem um stories, acrescentando essas informações e também tentando, né, trazer, né, para o interlocutor brasileiro que não está, né, por dentro da discussão da UEFA, o que estava acontecendo. Bom, então, para fechar, a gente acredita, então, que tanto a mediação como a abordagem da diversidade linguística e cultural, elas são importantes para o ensino de línguas e podem ser trabalhadas em conjunto. E, assim, esse trabalho ele deve ser feito de uma forma consequente, ou seja, sempre presente nas aulas e não somente em momentos pontuais, assim como algo extra. E, além disso, a diversidade ela pode aparecer de forma implícita, até porque, né, não é possível, não é necessário, mesmo possível, que os professores conheçam as diferentes variedades e variantes da língua, né, são muitos, no caso do alemão, no caso do francês também, mas nós podemos trazer essa diversidade, então, por meio de textos, assim, no caso do alemão, incluindo, por exemplo, a Áustria, a Suíça, Liechtenstein, às vezes até... se for um contexto que os alunos estão no sul do Brasil, por exemplo, com outras variedades daqui, e com vídeos, músicas, enfim, artigos de jornais, vários tipos de texto, de uma forma implícita, né? E, além disso, como a Michelle também já falou, a gente acredita que tanto a mediação como a abordagem dessa diversidade, elas podem elas devem, né, estar presentes desde os níveis iniciais, já é possível a gente trabalhar com os alunos de níveis iniciais, e até mesmo como uma forma de sensibilização, não só sobre a variação linguística, mas também assim, em relação ao aspecto plurilíngue. Né? E dessa forma, nós incentivamos um aprimoramento da competência internacional, da competência cultural e, assim, aumentando a consciência linguística crítica dos nossos alunos e abrindo, assim, espaços para reflexões sobre questões metalinguísticas. E, na verdade, a gente deixou ali 3 pontinhos que representam, assim, várias outras vantagens dessa aplicação em sala de aula, mas que a gente vai deixar em aberto para vocês refletirem, assim, também junto com a gente, quais seriam essas outras vantagens possíveis. E é isso. Muito obrigada e vamos esperar as perguntas no final. E aqui estão nossos e-mails, caso alguém queira entrar em contato. Obrigada. Eu não percebi se a Adriana Freitas chegou. Então, a gente passa... eu acho que ela não chegou, não. Então, tá bom. A gente passa ao grupo, então, Consuelo, um grupo da UF, Consuelo, Débora, Etienne, Kevin e Monique. Quando vocês quiserem, podem começar.
Vamos lá. Bom dia, gente. Eu me chamo Kevin, sou graduando de Letras Português e Francês na UF. Hoje, com as minhas colegas Débora e Etienne, a gente vai falar um pouco sobre os nossos relatos de uma experiência remota. Foi assim que a gente decidiu intitular a nossa apresentação, sobre ensino de línguas adicionais para os anos iniciais. Queria deixar claro que as nossas colegas Monique e Consuelo não puderam estar aqui hoje para apresentar, estão com uma conexão um pouco ruim, mas elas participaram de todo o processo, colaboraram bastante para que a gente pudesse apresentar hoje, pudesse mostrar um trabalho bem legal para vocês. Pode passar. Obrigado. Então, o nome do nosso projeto, ele se chama Oficina de Francês, Formação Docente e Ensino de Línguas Adicionais nos anos iniciais do ensino fundamental. E ele tem alguns objetivos, né, para a gente, estabelecidos pela nossa orientadora, Camila Ferreira, da Faculdade de Educação, mas objetivos que a gente foi percebendo também durante esse trabalho, né, durante esse percurso. O primeiro, que é assim, um dos mais importantes, vamos dizer, para a gente, enquanto graduandos, né, é o preencher de uma lacuna na formação dos estudantes do curso de letras. Hoje, infelizmente, no nosso componente curricular, a gente não tem uma disciplina específica, né, sobre ensino de línguas adicionais, seja o francês, o alemão, o espanhol, para os anos iniciais, né, para o ensino fundamental. E aí esse projeto ele se coloca literalmente com essa função, né, ele se coloca com esse objetivo de preencher uma formação que a gente não tem. Um outro objetivo que o nosso projeto ele tem também é a elaboração de materiais didáticos, né? Então, a gente sempre tenta fazer alguns documentos, partindo sempre de um viés um pouco mais autêntico, né? Buscar textos autênticos, voltado para esse mundo infantil, para o mundo das crianças. E a gente faz também uma curadoria de conteúdo para a formação docente. Isso principalmente por causa do nosso, ou graças, né, ao nosso outro objetivo, que é a construção de um site. A gente vem construindo um site, que a gente vai se apresentar um pouco depois. E aí a gente viu a necessidade de usar um pouco realmente essa técnica da reusabilidade, né? Tem tanta coisa boa na internet, tanta coisa funcionando. Então a gente faz um pouco dessa curadoria de conteúdos que possam funcionar, e não somente para o francês, mas para as outras línguas adicionais também. Por último, não menos importante, mas um objetivo que surgiu durante esse período remoto, foi a realização das oficinas em espaço virtual. E aí, explicando um pouco, já passando para o próximo slide, sobre a nossa história, né? Pode passar. Então, um pouco da nossa história. O nosso projeto, o projeto que deu origem ao nosso projeto, de fato, começou em 2008, com a professora Dayala, da Faculdade de Educação, né? Em princípio, ele chamava Oficina de Jogos e Brincadeiras em língua espanhola e em língua inglesa. E logo em seguida, em 2013, um pouquinho depois, né, a Camila, nossa orientadora, ela foi convidada para integrar esse objeto, ofertando, né, a língua francesa. E aí, algumas informações importantes. Esse projeto, uma parte dele acontecia no Colune, no Colégio Universitário da UF, sempre no contraturno, para turmas do 2º ao 5º ano de ensino fundamental. Nós tínhamos 4 bolsistas, ele acontecia presencialmente até 2019, né, até antes da pandemia. E depois da pandemia, a gente precisou se organizar, a gente precisou adaptar um pouco o contexto pandêmico para que o projeto ele continuasse. Acho que é isso. Olá, gente. Eu sou a Débora e eu vou falar um pouco do projeto, né, nesse contexto pandêmico, né, das tensões e dos desafios que a gente encontrou durante esse caminho. Então, diante desse contexto pandêmico, né, diante da impossibilidade de realização de quaisquer atividades, fosse na UF ou mesmo na escola, né, como ocorriam as oficinas, a gente precisou se reorganizar. E assim como todo mundo, a gente foi pego de surpresa, né, por esse momento que a gente está vivendo agora. Então, dentro dessa reorganização, a gente passou a fazer reuniões semanais online, e essas reuniões, elas adotaram uma dinâmica que tem funcionado muito bem. A gente tem uma reunião entre os bolsistas, colaboradores, né? Então, a gente se reúne para discutir os textos teóricos, a gente, então, passa a dar esse enfoque nessa formação
teórica do fazer pedagógico, né, de acordo com os teóricos, né, que a gente trabalha. E depois de diversas discussões e elaboração de materiais, a gente tem, numa outra semana, uma reunião com a coordenação pedagógica. Então, nesse momento, a gente passa por essa orientação, a gente apresenta, né, o que a gente elaborou de forma autônoma e, diante dessa orientação, tem os ajustes, né, tem as conversas e tem essa troca com a coordenação. E aí a gente, como todo mundo também, a gente teve que lidar, e está tendo que lidar, com o fato de que somos todos humanos e de carne e osso, então a gente veio trabalhando, né, como é que a gente ia se adaptar às necessidades do cotidiano nesse momento, e isso tem funcionado muito bem. Outra coisa que a gente passou a fazer também, teve como desafio, inclusive, foi a questão tecnológica, né? Todo mundo sabe aí, essa Meet, Zoom, ferramentas pedagógicas, e nisso a gente optou, então, pela criação de um espaço virtual, né, capaz de reunir todo esse trabalho, e eu passo agora para minha colega Etienne. Obrigada, bom dia a todos. Como minha colega Débora disse, nós desenvolvemos um espaço virtual que tem como base os textos que nos são apresentados na oficina, e a partir deles nós montamos materiais pedagógicos. E a elaboração do espaço virtual está em processo de criação ainda, e nós procuramos expor como é todo o processo de elaboração e também de concretização baseado em algum material que nos é oferecido, isso tudo em parceria com a oficina de espanhol também. É um espaço coletivo que é compartilhado com nossa oficina de francês, mais a oficina de espanhol. Pode passar. Esse ambiente virtual, ele foi montado de uma forma que quem acesse esteja bem localizado quando for procurar por algum tópico em específico. Como o primeiro é a aba do Nossa História, que apresenta a nossa trajetória desde o início até agora. Em línguas adicionais, é mais sobre os materiais que nós depositamos sobre a língua espanhola e a língua francesa. Em nossas publicações é onde compartilhamos os nossos projetos realizados na oficina. Pode passar também. A aba de dicas é sobre sugestões de materiais didáticos, e temos também a aba de contatos, caso inclusive vocês queiram trocar uma ideia com a gente sobre tudo isso, seria bem legal. Porém, a minha aba favorita é a aba sobre nós, que não tem como objetivo somente mostrar quem está no projeto, mas também para que possam ver como é um grupo diverso, com formações diversas, para que aconteça uma identificação através da familiaridade. E isso da identificação é visado também através da troca de experiência entre as oficinas, em ver como um material desenvolvido por nós pode ser recebido por alguém que está participando em uma outra oficina, em uma outra universidade. E logo estabelecemos também como um dos objetivos principais não somente reunir materiais dos âmbitos teóricos e metodológicos, mas também ter essa troca de experiências. E agora eu devolvo a palavra para a Débora. Como a gente tem dito, né, não são poucos os nossos desafios em relação a tudo isso, né? E a gente acredita que um dos desafios mais evidentes é a ausência de legislação e de orientações oficiais, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, embora, né, haja diversas críticas que a gente pode fazer, totalmente justificáveis, o fato é que o inglês, por exemplo, ele está previsto na LDB e ele, portanto,
possui orientações gerais, né, de como trabalhar essa língua, né, diferente de línguas minoritárias, né, como é o caso do francês. Então, a gente tem essa sensação de que isso reflete muito no ensino superior, né, como o Kevin falou também, né, a gente sente essa lacuna referente ao ensinar língua adicional para os anos iniciais do ensino fundamental, né, e também a gente sente que um professor de língua adicional minoritária, como é o caso do francês, né, como é o caso do alemão também, a gente não tem uma perspectiva de poder trabalhar unicamente com essa nossa formação. Então, a gente passa 5 anos, né, num curso de letras francês e não pode ter hoje como única perspectiva o ensino de línguas adicionais, né? E aí, como eu acabei falando um pouco antes também, a gente enfrenta as dificuldades gerais impostas pela pandemia, adaptação à tecnologia, né? A gente está construindo o site, como a Etienne falou, e aprendendo cotidianamente como aplicar todo o conhecimento que a gente vem trabalhando, todo o conhecimento que a gente vem desenvolvendo, e isso não tem só lados negativos, tem lados positivos também, como o fato de que a gente se percebe sempre dentro de um aprendizado. A gente está aprendendo sempre e acredito que a gente nunca vai deixar de aprender. E é com isso, né, que eu gostaria de passar aqui, mostrar para vocês que a gente aprendeu muito, né, com as nossas fontes teóricas nesse momento, que a gente pôde dar essa aprofundada, dar essa respirada e falar sobre esses textos e explorar esses textos da melhor forma possível, né, em conjunto. E a gente tem aprendido muito. E aí, falando pessoalmente, né, eu sou instrutora num projeto de extensão da UF, e embora eu tenha pouco tempo na oficina, né, eu pude sentir que não há mais nenhum plano de aula em que eu não pense em pré-leitura, leitura e pós-leitura, né? Conceitos que ainda eram muito vagos para mim, que antes da oficina. Também trabalhar a interculturalidade passou a ser algo primordial dentro desse fazer, né? Nesse dar aula e nesse construir uma aula junto com os estudantes. E também a pedagogia de projetos, que realmente revolucionou assim, o jeito de trocar conhecimentos e de construir um aprendizado coletivo com os estudantes. E, bom, eu ainda sou bem iniciante, é a primeira oficina da qual eu estou participando, e o que posso dizer é que eu aprendi muita coisa que antes eu ainda não tinha ideia do porquê ou como eram aplicadas em sala de aula, principalmente a pedagogia de projetos, que foi o que me chamou mais atenção. E os textos que me foram apresentados, com certeza, acrescentaram muito na minha bagagem e fizeram com que eu me sentisse bem ansiosa e bem animada para ver como esses conceitos são aplicados na prática e como eu vou futuramente, como eu posso aplicá-los dentro de uma sala de aula. E, é claro, também não me aprofundar somente na prática, mas me aprofundar nesses textos, na teoria também, sempre procurando consumir mais desse tipo de material. Por fim, compartilhando também um pouco, né, do que eu pude aprender. Primeiro, desde a oficina, quando ela era presencial, a gente teve uma quebra muito grande de entender que a gente se aprende brincando também, né? A gente tinha essa questão de ou brinca ou aprende, e a gente começou a perceber desde da oficina presencial e agora também elaborando material, né, para o site, que a gente também se aprende brincando. A questão também da afetividade, como isso é importante, né, para o professor de língua adicional, quando se trata de dar aula para crianças, a gente precisa trabalhar a afetividade dentro de sala de aula. E o mais importante, assim, que eu posso falar que eu consegui aprender é entender que a gente precisa formar essa criança integralmente, né, linguisticamente, cognitivamente, né, a afetividade, o lado sociocultural. Eu não preciso que ele saia dali falando francês perfeitamente, mas que seja uma porta de abertura, né, para ele entender e começar a compreender outras culturas, ter acesso a outras coisas.
e se realmente e ajudar também na sua língua materna. A gente começou a perceber o quão importante é você aprender em francês ou em língua adicional em geral, né? Você acrescenta na sua vida, na sua língua materna, né? No português em si. Para terminar, a gente vai terminar com uma citação que a gente adora, particularmente, né? Que é de Léa Feirala, de 2014, que é negar ao aluno o acesso a outras línguas é também uma maneira de excluí-lo, né? Remetendo um pouco a essa questão da formação integral do aluno enquanto cidadão. Acho que é isso. Merci, Danke, obrigado. Merci. Merci. Então, aqui estão nossas referências bibliográficas. Sim. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Estamos abertos, então, para perguntas. Vocês podem levantar a mãozinha aqui no Reações, ou mandar no chat, ou, se não houver ninguém na fila, pode abrir o microfone e falar também. Quero parabenizar a Camila, claro, pela orientação da oficina, né? O pessoal parece bastante empolgado. Vou começar, então, perguntando. Eu estava aqui anotando. Então, a oficina nasce lá no presencial, né? Quando vocês ainda estavam se encontrando presencialmente, antes do fechamento de tudo. O que vocês discutem não chegou a ser aplicado ainda junto a esse público de ensino fundamental 1. É isso? Sim, a Camila acho que está falando. Não sei. Está com o microfone fechado, Camila. Gente, podem falar, está fechado por isso mesmo, a apresentação é deles. Não, eu estou aqui só de palco, entendeu? Corujando. Eu acho que um pouco nervosismo me esqueceu, acabei esquecendo de falar disso. Não, durante a gente, era até um momento que a gente queria frisar bastante. Quando a gente fazia a oficina presencialmente, uma parte da oficina acontecia no Colune, na escola, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha discussão, a gente tinha reunião semanal. Então, tudo aquilo que a gente discutia, tudo aquilo que a gente refletia, né, sobre o fazer pedagógico, com a Camila nos orientando, era aplicado presencialmente. E era até meio engraçado, porque às vezes a gente não sabia lidar com coisas que aconteciam, né, questões que surgiam sobre racismo. E aí, na reunião, junto a Camila, ela falava, olha, a gente precisa tocar sobre esse ponto, vamos ler um texto sobre isso, vamos refletir sobre esse fazer pedagógico. Será que a gente fez sempre esse momento de refletir sobre o que a gente fez e aplicar na próxima semana? Então, tinha essa questão de uma preparação, né, e uma aplicação. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Monique. Eu acho que também todas as reuniões a gente também planejava e avaliava cada oficina que a gente tinha realizado no Colune junto das crianças, né? A oficina acontecia às sextas, no Colune, no horário extracurricular, e a gente avaliava com a Camila. A gente levava essas questões que incomodavam a gente em sala, a gente levou algumas atividades de sensibilização para ver qual era o olhar das crianças em relação à língua, né? E a gente ainda via uma coisa, características bem coloniais, a gente ainda via muitos estereótipos em relação à língua, e que estavam ainda muito encalacrados nas crianças. Elas não percebiam que o francês tinha uma diversidade imensa. E eles foram descobrindo isso ao longo das oficinas. Muito bacana. Eu não posso deixar de pensar, né? Eu trabalho no Pedro II, a gente fez durante algum tempo, infelizmente está parado agora, mas um ateliê chamado Ateliê Pierrot, de sensibilização ao francês no 5º ano. Em alguns campos, eu trabalhava em São Cristóvão 2, então eu participei do projeto em São Cristóvão 1. E um spoiler para vocês, é incrível como as crianças chegam no ensino fundamental, no caso do Pedro II, para aprender o francês com o coração super aberto e super empolgados, sabe? Então, alguns já me conheciam lá do projeto, a gente fez o projeto um dia com esses alunos, mas eles cruzavam comigo pelo colégio, eles falavam comigo, ou eles já vieram, mas eu conheço você que deu aquela aula para gente. E é muito bacana esse contato no Fundamental 1, né? É uma pena que a gente não tenha tanta oportunidade de fazer. E, na verdade, eu fico muito emocionada, gente, com o ensino assim, nesse contexto de escola pública, pensando que isso abre tantas portas, né? Então, pensando assim na minha realidade
já tive esse contato e vocês também, é muito bacana, tomara que se consiga aplicar logo, porque é muito legal esse retorno ali do Fundamental 1, né? Muito bom. Aí, aproveitando que eu comentei aí do Fundamental 1, queria perguntar para as meninas, para Stephanie, Michele e Camila, e vocês comentaram ali da aplicação da mediação e dessa abordagem visando a característica pluricêntrica do alemão num curso da UF mesmo, né, com alunos mais avançados. Não quero, né, a Stephanie comentou alunos que já tinham nível B1, mais ou menos. Assim, é uma curiosidade, na verdade, como seria possível também aplicar, pensando nessa abordagem pluricêntrica, com os menores também, na escola básica? É uma provocação assim, para a gente responder, refletir. Porque, na verdade, eu acho que talvez eu não tenha deixado claro. As atividades que eu apresentei, a atividade que era lá do cardápio e a atividade dos famosos, né? Eu fiz, a do cardápio não, mas a dos famosos eu fiz com alunos de uma escola pública, né? Eu sou professora de um projeto alemão chamado PASH, e aqui em Fortaleza a gente tem duas escolas de ensino médio e profissionalizante que fazem parte desse projeto. Então, essas atividades dos famosos eu apliquei com os alunos de ensino, né, médio, de níveis A1.1 de alemão. E é super possível, né? Até antes dessa disciplina, como eu disse que eu vim, né, entender um pouco melhor sobre mediação, na verdade, falar sobre. Nessa disciplina, eu não pensei, eu sempre fiz essa atividade, né? Mas eu não entendia que isso era uma mediação, né? Eu não entendia o termo, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar disso, na verdade. E é muito interessante porque os alunos eles gostam, porque é uma oportunidade deles falarem o que eles sabem falar. É muito interessante, eles adoram fazer, inclusive. Né? Essas do nível B1, aí já quem aplicou foi a Stephanie, e foi realmente com alunos, né, da universidade, eu acho, ou foi de curso, não da universidade, né, Stephanie? Não, foi na disciplina de graduação, mas acho que a mediação ela tem potencial assim, para a gente trabalhar não só em diferentes níveis, mas também em diferentes contextos, né? Então, assim, a gente consegue facilmente trabalhar, né, com crianças de escolas privadas, também de escolas públicas. Acho que dá também possibilidade de a gente trabalhar diferentes temas, né? O Kevin falou, né, de trabalhar a questão do racismo. Então, assim, a gente também pode criar pontes, né? Tipo, como é que esse racismo vivido por essas crianças, né, ou adultos, na sua experiência social, e também como é que são essas questões, né, nos países de língua-alvo ou em outros países, né? A gente pode usar também o alemão ou o francês como uma língua para a gente analisar outros países. A gente pode pensar como é que é o racismo na China, mas usando, né, o francês ou o alemão como uma língua que possibilite, né, esse acesso. Não sei, Camila, você tem algo a acrescentar? Só isso mesmo que você falou. Acho que você resumiu muito bem. É isso. Eu não quero perguntar sobre o fórum, Daniele, porque eu faço parte dele, então vou deixar para os outros, né? Vou colocar de novo, gente, aqui no chat a lista de presença para vocês não esquecerem de assinar. Podem falar o que quiserem aí. Mas sobre o fórum, eu achei muito legal a apresentação, porque eu tinha uma visão um pouco estreita. Eu achava que era só do francês, assim, pegar, tipo, vamos defender o francês. E achei muito positivo ser uma defesa mais ampla, assim. Já adicionei todas as redes e foi muito esclarecedor para mim. A Daniela pode até falar da roda, né? A gente teve uma roda de conversa muito rica há uma semana, né? Na sexta-feira passada, vieram professores de outros idiomas também. Quer falar, Dani ou Camila? Porque realmente a nossa defesa é o pluri, né? Não pretendemos de forma alguma que a LDB tenha, assim, resumindo muito, a intenção é voltar ao componente curricular língua estrangeira ou agora língua adicional moderna, ou que a escolha seja feita pela comunidade escolar realmente, não a imposição de um único idioma, seja esse ou aquele. Não é a intenção mesmo.
Sim, sim, na roda a gente... Desculpa, gente, tá dando eco por causa do... Deixa eu ver se... Estranho. Agora está fechado seu microfone. Ah, tá, agora eu entendi. Eu abri o microfone errado, desculpa, gente, eu tinha aberto do celular. Então, a questão do fórum é justamente defender o plurilinguismo, né? E na roda a gente conversou com professores de outras línguas, né? E a nossa proposta é justamente que seja aberto, né? Que não seja restrito a uma ou outra língua, mas que todas as línguas possuam seu espaço de ensino garantido, né? E como a gente viu, as leis elas estão justamente no movimento contrário. A gente não é contra o ensino de inglês ou contra o ensino de espanhol, pelo contrário, né? A gente quer que esses ensinos aconteçam, mas a gente quer também que outras línguas possam ter o seu espaço, né? Sobretudo num país como o nosso, que tem mais de 150 línguas sendo faladas, a gente pensar que só 2 línguas estrangeiras têm espaço na escola é muito contraditório, né? Se a gente pensar na realidade do nosso próprio país. E vocês podem acessar o link da roda de conversa pelas mídias, pelas redes sociais nossas. Tem a Camila mandou anteriormente, mas tem um site que comporta esses links. Eu vou mandar aqui no chat. Camila levantou a mão, pode falar. Não, só para dizer que tem realmente esse site, né? A Dani aí está falando. Bom, gente, primeiro, né? Bom dia a todas e a todos. Né, acho que nem todo mundo aqui me conhece, talvez, né? Meu nome é Camila, eu sou professora lá da Faculdade de Educação da UF, né? A minha formação é em letras, francês, e por isso eu atuo no estágio supervisionado, né? Com a formação de futuros professores de francês. Eu estou aqui super dividida, gente, porque são dois temas que, né, fazem parte de mim, né? Um é a oficina e outro é o fórum, mas deixa eu comentar rapidinho, né? O fórum, a gente tem as redes sociais, né? Como a Dani já falou aqui, né? A Gabi também, que fazem parte do fórum, né? Também, que atuam lá, junto comigo e com outros colegas. A ideia é realmente a defesa, né, do plurilinguismo. A gente sabe que a gente tem a oferta agora obrigatória da língua inglesa nos anos finais do ensino médio, né? O que quer dizer que todas as escolas dos mais de 5.000 municípios brasileiros precisam ofertar a língua inglesa no ensino fundamental, né? E só essa língua digamos, é só uma língua que precisa ser ofertada, a língua inglesa, então não sobra espaço para mais ninguém, né, gente? Porque, né, quais as escolas, sobretudo as escolas públicas, que vão ofertar outra língua além da língua inglesa? Né? A gente acaba tendo aí um fator de exclusão social bem grande, né? As escolas que podem ofertar mais do que o que é exigido pela lei e as que não podem. E no ensino médio a gente tem 2 línguas, né? Uma a língua inglesa e uma língua optativa, preferencialmente espanhol. E aí uma coisa que eu tenho alertado muitas pessoas é que há projetos de lei tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Existe possibilidade, inclusive, grande, a meu ver, tá? De a médio prazo, pelo menos, da aprovação de uma lei que diz que o inglês e o espanhol serão de oferta obrigatória. Aí a pergunta que eu deixo para todo mundo, né? Beleza, acho ótimo, né? A gente ter uma inserção maior dos colegas de espanhol, gente. Acho que é importante no nosso contexto, né, gente? Estamos no meio da América Latina, né? Então, a maioria das pessoas, né, que nos cercam falam espanhol, mas nem todos. Né? Essa é uma questão. E também nesses outros países, além do espanhol, são faladas outras línguas, né, gente? Assim como aqui são faladas mais de 200 línguas, a situação de outros países, como Peru, Argentina, Chile, Bolívia, não é diferente da nossa, não são países monolíngues.
né? E aí essa diversidade linguística também deveria ser respeitada e ser incluída, ser levada em conta. Mas, enfim, é uma preocupação muito grande do Fórum de Professores, né? Pensar em qual vai ser o espaço das outras línguas, né? Qual vai ser, né? Assim, 2022, com a implementação da BNCC, o espaço das outras línguas nas escolas, sobretudo as escolas públicas e as menos favorecidas, porque as públicas, né, que a gente sabe que são favorecidas, elas vão encontrar soluções para isso. E a médio prazo, né, com a obrigatoriedade da oferta de inglês e de espanhol, que espaço vai ser esse que a gente vai ter, gente? Né? E não só que espaço a gente vai ter, que direitos de aprendizagem terão os estudantes, né? Que eu acho que é o foco, tem que ser o foco mais importante disso tudo. Então, esse é o apelo assim, do fórum. A nossa ideia é mobilizar, né? Não é ser o fórum de francês, mas mobilizar outras associações, né? A gente teve uma reunião com a Federação de Professores de Francês, a gente, né, tem mandado e-mails para a Parrio, e aí a ideia, né, e também para as outras entidades de professores de alemão, todas elas já receberam e-mails nossos do fórum, de italiano também, né? A gente está procurando fazer um levantamento dessas associações, mas é difícil, assim, né? Então, também, quem participar de alguma outra associação, pô, fala lá na associação, eu acho que a gente precisa desse contato. É isso, gente. E só parabenizar, gente, o pessoal da oficina também. Eu não posso deixar de parabenizar, porque assim, esse é um projeto que eu gosto muito, né? Que foi o que eles falaram. Não tem nada, não existe legislação para ensino de línguas para crianças. E como não tem legislação, não tem orientação. Nem para a língua inglesa, porque, afinal de contas, pela lei, não existe ensino de línguas até o 5º ano do ensino fundamental. Né? Consequência disso, quem aqui teve alguma coisa de língua para criança na universidade? Eu não tive. Né? O meu problema foi a primeira vez que eu tive que dar aula para uma criança. Eu falei assim, ferrou. Que acho que é o que todo mundo pensa, né? Quando vou dar aula de alemão. 1º ano, faz o quê, gente? A pessoa não sabe ler e escrever, e a gente associa o ensino da língua à escrita. Então, assim, é um projeto que existe já há bastante tempo, ele é fomentado, né, pela divisão de prática discente da UF, dentro do programa licenciatura, isso é importante falar, né, o papel da universidade pública para o desenvolvimento desses projetos. E aí, anualmente, a gente é lançado um novo edital, a gente submete projeto e a gente seleciona os bolsistas, né? No caso, né, o Kevin, por exemplo, né, ele já foi bolsista antes, por isso que ele tem a experiência do ensino presencial também. É isso, gente. Mais perguntas, gente? Se não temos mais perguntas, eu queria convidá-los a fazer uma foto em modo virtual e a gente encerrar. Então, sua mãozinha está levantada ainda, Camila. Posso fazer? Alguém mais que está de câmera fechada gostaria de... Olá, Robson, meu coleguinha de pós-graduação também. Muito bom ver as pessoas, né? Esses eventos assim, é bom que todo mundo está em casa bem. Uma das poucas coisas boas, eu acho, né? As pessoas conseguem acessar as coisas nos horários assim. Vou contar até 3 aqui e vou dar um print, tá? Foi. É isso, gente. Muito obrigada. Hoje à tarde, às 5, a gente tem a mesa de encerramento do ENFPLI, às 5 horas, com o professor Clayton. Então, o link de acesso está lá no site do evento. Então, quem quiser, está convidado. A gente falando justamente sobre o ensino para criança, né? Então, eu acho que vai ser uma temática bem legal, uma discussão aí que vai acrescentar com certeza. É isso. Então, obrigada, gente.